Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já trabalhava com o meu irmão há pelo menos 5 anos. Era pedreiro. Na verdade, mestre de obras. E o Eduardo era meu ajudante. Eu tinha começado a trabalhar nesse ramo com o meu pai. Isso quando tinha só 14 anos. E como já tinha 35, lá se iam 21 anos de experiência. Meu irmão era mais novo, tinha 26 anos. E era o meu braço direito. Depois que a gente perdeu o pai, eu segui a profissão sozinho durante um tempo, até que meu irmão começou a trabalhar comigo. Eu era solteiro, ele também. E a gente estava sempre junto. Depois da lida, por exemplo, costumávamos tomar uma cerveja no bar. Final de semana, às vezes, íamos curtir um pouco um bailão, uma balada. Normalmente nos arranjávamos com alguma mulher e assim íamos tocando a vida. Até que um dia ele veio me contar que tinha conhecido uma garota e que estava gostando dela. Sabe, eu nem dei muita bola porque o Eduardo ele via se enroscando com alguma menina que conhecia em lanchonete, naqueles bailões onde a gente ia. Ficava algumas semanas com a menina, mas dificilmente o romance engrenava. Até porque o cara sempre foi assim, meio namorador. Só que para minha surpresa, ele começou a trazer a menina lá em casa. Ele não era acostumado a fazer isso. Um sábado, por exemplo, eu cheguei em casa do bar e a minha mãe foi logo contando que o Eduardo estava no quarto com a namoradinha dele. Aliás, podia até ser impressão minha, mas eu senti que a minha mãe ficou meio incomodada com isso, não gostou muito. Dali a pouco, inclusive, eles apareceram ali na sala. E foi nessa ocasião que eu fiquei conhecendo a moça. Seu nome, Carol. E o Eduardo me apresentou formalmente como sua namorada. Sabe, fiquei feliz por ele. E pelo grude dos dois, pareciam estar mesmo assim, apaixonados. Repito, fiquei feliz por ele e torci para que dessa vez o romance engrenasse. Ficaram um pouco ali conversando comigo e com a mãe, até que dali um tempo saíram. O tempo foi passando e, para minha surpresa, o namoro do meu irmão foi vingando. Naturalmente que com isso, acabei perdendo meu companheiro de bar, de noitada, até porque, claro, em vez de ficar ali bebendo comigo, ele sempre preferia ficar com ela. Normal. Volta e meia, eles saíam e até me chamavam para ir junto. Às vezes eu ia, mas normalmente preferia ficar no meu canto. Foi mais ou menos quando eles estavam para completar 8 meses de namoro que aconteceu uma coisa inesperada. No sábado, eu trabalhava até às 4:30 da tarde. Depois, dava uma passada no bar antes de ir para casa. Ficava ali bebendo, conversando. Normalmente, nem vi o tempo passar. E naquele sábado, em especial, cheguei em casa lá por volta de umas 10 horas da noite. Assim que entrei pela porta, a mãe que estava ali na sala, assistindo televisão, foi logo me perguntando: por acaso o Eduardo estava com você, Luciano? O Eduardo? Não, mãe. Por quê? Porque ele e a menina parece que brigaram, viu? E ele saiu pra rua. Deixou a moça aqui, simplesmente sumiu. Ela tá lá no quarto, coitada, toda moada. Queria ir embora, mas no estado em que ele estava, eu não deixei, né? Eu realmente não estava sabendo de nada. Nisso, enquanto a gente conversava, ouvi o barulho da porta do quarto e logo a menina, a Carol, apareceu ali na sala. Me cumprimentou assim, com a voz meio sumida, a expressão tristonha, aí falou que o meu irmão estava demorando para voltar e que ela tinha decidido ir embora. A mãe não queria deixar, pediu que ela posasse ali ou então esperasse pela volta do Eduardo, mas ela falou que realmente preferia ir para casa. Foi então que, vendo que a Carol realmente não ia esperar pelo mano, que a mãe sugeriu que eu a levasse até o terminal. O que eu ia dizer? Não tinha como, né? Entramos no carro, eu já fui logo perguntando o que tinha acontecido.
No que ela respondeu: sei lá, Luciano, o Eduardo é meio louco. Resolveu terminar comigo assim, sem mais nem menos. Mas então vocês chegaram a terminar? Olha, eu não queria, né? Mas ele falou que não dá mais e botou um fim em tudo. Olha, eu não soube nem o que falar. Já ela foi se queixando do Eduardo o trajeto todo. Eu ia deixá-la no terminal, mas como a gente estava conversando, e como ela não morava muito longe e não estava bem, achei melhor deixá-la em casa. Chegamos, ainda ficamos ali no carro, conversando mais um pouco, até que ela falou: bom, eu acho que eu vou entrar. Obrigada pela carona, viu? Não sei como te agradecer. No momento da despedida, em vez de simplesmente sair, ela me deu um abraço. Só que foi um abraço assim, tão apertado, tão demorado, que eu me senti até meio esquisito. Sei lá, eu acho que pelo estado emocional em que ele estava. Né? Aí foi afrouxando os braços assim um pouco, me soltando lentamente. Só que os nossos rostos ficaram assim, bem próximos um do outro. E quando pensei que fosse rolar até um beijo no rosto, para minha surpresa e espanto, percebi que nossas bocas se tocaram. Juro por Deus, iniciativa dela. Olha, sei lá, viu? Até hoje eu não consigo explicar aquele momento. Só sei dizer que rolou o beijo. E olha, o pior é que não foi um simples beijo. Foi um beijaço. Tudo aconteceu assim, como surpresa para mim, juro. Não sei o que aconteceu. Mas aí, quando já estava acontecendo, aí eu participei também. Acabei me deixando levar. Correspondi. Depois do beijo, meio sem jeito, sem nem conseguir me olhar no olho, ela falou aquilo. Ai, Luciano, desculpa. Não sei o que deu em mim. Acho que foi um impulso. Eu acho que fiquei ainda mais sem jeito do que ela. Imagine. Era algo que eu não esperava. Aí ela foi abrindo a porta, saindo, abriu o portão, entrou, aí se virou para mim novamente, sorrindo, acenou. Olha, eu fiquei num estado tão estranho enquanto voltava para casa, uma mistura de sentimentos tomou conta de mim. Apesar de ter pensado no meu irmão, no que ele acharia daquele beijo, sabe? Apesar de, segundo ela, os dois terem terminado o namoro, eu estaria mentindo se dissesse que não gostei. Simplesmente não consegui tirar da cabeça aquele beijo. Sabe quando você quer pensar em outra coisa, mas simplesmente não consegue? E fica repetindo em looping aquela cena assim? Foi exatamente isso o que me aconteceu. Tudo bem. Ela tinha brigado com o Eduardo. Ele tinha terminado com ela. Só que daí, a me beijar daquele modo, sei lá, fiquei confuso demais. Naturalmente que não comentei nada com ele, né? Não seria nem louco. E por mais que tenha tentado tirar aquele beijo da cabeça, a verdade é que não consegui. Eu fechava o olho e a cena começava a rolar assim, na tela da minha memória. Ela me abraçando. Mas sabe aquele abraço apertado, assim, que a pessoa não solta? Depois sua boca procurando a minha. Só eu sei como ficou a minha cabeça. No dia seguinte, conversei com o Eduardo. Contei que tinha levado a Carol para casa. Naturalmente não comentei do beijo, né? Mas ele falou apenas aquilo. A gente terminou. Eu não estava mais dando certo. Eu até tentei saber mais detalhes. Perguntei, mas ele não quis conversar sobre o assunto. Depois do almoço, para minha surpresa, a Carol me ligou. Meu coração até disparou quando reconheci a sua voz. Apesar do beijo que tinha rolado, juro que pensei que ela tivesse ligado para saber do meu irmão. Só que quando perguntei se os dois tinham conversado, ela respondeu aquilo.
Não falei com ele, Luciano. Aliás, não falei, nem quero falar, viu? Na verdade, eu liguei para conversar com você. Comigo? Eu queria conversar sobre o que aconteceu ontem, aquele beijo que a gente trocou. Só que eu queria conversar pessoalmente. Tem como a gente se encontrar hoje? Você tem algum compromisso? Resumo, marcamos de nos vermos. Eu fui apanhá-lo, aí fomos até uma lanchonete. Dava para sentir que tinha alguma coisa no ar. Eu, da minha parte, mal conseguia olhar diretamente nos seus olhos, por conta do beijo que tinha rolado. Ela quis saber se eu tinha dormido bem. Falei que, mais ou menos, no que ela acrescentou. Quer saber? Eu também não consegui dormir direito. Fiquei rolando na cama, pensando naquele beijo. Posso te confessar uma coisa? Aquele beijo mexeu comigo, Luciana. Bom, já que você entrou nesse assunto, Carol, eu também não vou mentir, viu? Também não consegui parar de pensar em você. Ela sorriu. Com toda certeza, deve ter gostado do que eu falei. Aos poucos, a gente foi se soltando, ficando mais à vontade. E quando eu menos esperava, adivinha? A gente já estava se beijando de novo. Olha, eu me senti tão confuso com tudo isso. Porque convenhamos, até o dia anterior, ela era namorada do meu irmão. Só que mesmo assim, não fiz nada para impedir aqueles beijos. Nem o primeiro, nem o segundo, nem os outros também. E sabe onde foi que essa história terminou? Numa cama de motel. E tudo foi tão intenso. Depois de saciado aquele desejo, ficamos ali em silêncio durante algum tempo. E foi então que ela fez aquele comentário assim, me olhando nos olhos. Posso te falar uma coisa? Acho que eu estava namorando o irmão errado. Você dá de 10-0 no Eduardo, sabia? Uma coisa é certa nessa vida. Quando quer, uma mulher sabe virar a cabeça de um homem. E foi exatamente isso o que essa menina fez comigo. Tanto que acabei esquecendo que ela tinha sido namorada, e isso fazia 2 dias, do meu irmão. E engatei um romance com ela. Os dois tinham terminado, tudo bem. Pelo jeito, era mesmo um caminho sem volta. De modo que começamos a sair e a nos ver assim direto. Só que desde o começo, eu achei melhor manter tudo em segredo, escondido do meu irmão. E ela também pensou como eu. Eu não queria que ele soubesse que eu andava saindo com a sua ex. Tinha medo que ele não gostasse, que acabasse brigando comigo. Quer saber? Eu, no lugar dele, não gostaria. Mas não gostaria mesmo. E mais do que meu irmão, trabalhávamos juntos. A gente estava sempre um com o outro. De modo que eu não queria ficar criando clima ruim entre nós. Ela também, repito, achou melhor que fosse assim. Ele, naturalmente, logo desconfiou que eu estava saindo com alguém. Até porque eu vivia no telefone, né? Trocando mensagens com a Carol, conversando com ela. Sem contar que final de semana, em vez de ficar com ele no bar, eu ia para casa, me arrumar. Adivinha para quê? Para me encontrar com a Carol. Ele ficou curioso, tanto que vivia perguntando quem era a menina com quem eu andava saindo. Ah, se ele soubesse. Um dia, lembro que eu estava conversando com ela no celular, no meu quarto. Só que a minha mãe deve ter escutado alguma coisa, porque depois ela veio me confrontar. Posso te fazer uma pergunta, Luciano? É impressão minha? Ou você estava falando com a Carol do Eduardo? Eu escutei você falando o nome dela. Olha, eu até desconversei. Falei que não tinha nada a ver, que ela tinha escutado errado. Só que a minha mãe não é boba.
Ela não se convenceu. Tanto que retrucou. Como se estivesse me dando um conselho, um alerta. Veja lá o que você está fazendo, meu filho. Tanta mulher nesse mundo e você vai se meter em confusão assim, sabe, de graça? Deixa ele ficar sabendo dessa história. Quero só ver o rolo que vai dar. Eu já tinha pensado tanto nisso. Pensava tanto que chegava a sentir dor de cabeça. Juro. A última coisa que eu queria na vida era me desentender com meu irmão. Ainda menos por causa de mulher. Mas é que a Carol tinha virado a minha cabeça. Tinha despertado uma coisa em mim que eu não conseguia segurar. Antes daquele beijo, juro, nem olhar para ela eu olhava. Tudo em respeito ao Eduardo. Claro que eu sabia que ela era uma menina bonita e tudo, mas nunca olhei para ela com segundas intenções. Só que aquele beijo mudou tudo. Naquelas alturas, eu nem lembrava mais que ela tinha sido namorada do meu irmão. Até que perto de completar 2 meses que estávamos saindo, lembro que eu liguei para ela, pra gente combinar de se ver. Só que ela me tratou assim, de um jeito estranho. E pelas tantas, falou uma coisa que quase fez o meu coração parar de bater. Até porque, meu Deus, tem coisa que você não está preparado para ouvir. Principalmente quando tá tudo bem. Luciano, não insista. Mas eu não estou insistindo. Eu só queria me encontrar com você. O que houve? Você está com algum problema? Não estou com problema nenhum, mas... Na verdade, eu tenho uma coisa meio chata para te falar. Meio chata? Bom, então fala então. Olha, eu ia esperar um pouco pra gente ter essa conversa, mas enfim. O fato é que não vai dar mais pra gente se ver. Como é que é? Como assim? Por que você tá falando isso? Porque foi um erro. A gente não devia ter se envolvido. Mas como assim um erro? Foi a maior surpresa do mundo para mim. Sabe, eu não acreditei que ela estivesse falando sério, me dando um fora por telefone. Eu fiz tudo para que a gente se encontrasse, porque queria conversar com ela pessoalmente. Queria que ela me olhasse nos olhos e dissesse que não queria mais nada comigo, que estava tudo acabado. Mas ela não aceitou. Falou que não tinha como e ainda pediu que não comentasse nada com o meu irmão sobre o que tinha acontecido entre nós. Chegou a pedir por favor. Olha, foi um momento terrível. Eu acho que foi só naquele instante que eu tive a certeza de que estava apaixonado por ela. Porque eu fiquei tão mal. Só eu sei a dor que eu senti. Sabe, aquela dor física mesmo, no peito. Mas é claro, apesar de tudo, não joguei a toalha, até porque não tinha cabimento aquele fim assim, saído do nada. E botei na cabeça que iria procurá-la no domingo. No meu pensamento, eu tinha toda a chance de reverter aquela situação. Principalmente se eu conseguisse conversar com ela pessoalmente. Olhando no olho, é diferente. Só que isso não aconteceu. Na verdade, o que realmente aconteceu no lugar disso foi algo impensável. E quando eu digo impensável, eu estou falando do sentido do dicionário da palavra. Eu jamais poderia pensar. Por isso foi impensável. Lembro que o meu irmão tinha saído no sábado à noite e no domingo notei que ele estava diferente.
E antes mesmo que eu perguntasse alguma coisa, ele mesmo me contou a novidade. Então, Luciano, adivinha? Eu e a Carol, a gente voltou. Pensa numa noite maravilhosa que passamos juntos. Senti aquele gelo na espinha quando eu vi aquilo. E como se fosse pouco, ele ainda ficou entrando em detalhes, me fazendo sentir ainda pior. O que eu ia fazer? Dizer pro meu irmão parar de me contar? Numa fração de segundos, eu finalmente, bobo que sou, finalmente entendi o que tinha acontecido. É claro, por isso ela tinha pedido tanto que eu não comentasse nada com ele sobre aquilo que tinha rolado entre nós, naqueles 2 meses. Claro, os dois tinham voltado. Por isso que ela não podia me encontrar para a gente conversar pessoalmente. Tinha marcado de se encontrar com ele. Imagine como que eu fiquei. E o pior é que não podia fazer nada. Até porque desde o começo, o intruso da história era eu. Naquele dia, quando o vi saindo para ir se encontrar com ela, juro, senti vontade de morrer. Nunca senti um aperto tão doído no peito. Me senti um nada, pelo fato de não ter nada a fazer. No domingo seguinte, ele a trouxe para almoçar em casa. Eu estava no quarto quando escutei a voz dela na sala. E para não vê-la, para não passar por uma situação difícil, nem sofrer mais do que já estava sofrendo, pulei a janela do meu quarto e saí de fininho. Saí a pé mesmo. Fui pro bar e adivinha? Passei o dia todo lá. Enchi a minha cara. Não queria vê-la. Ainda menos ao lado dele. Só que isso acabou sendo inevitável, né? Até porque os dois tinham revertido tudo, né? E tinham, enfim, reatado o namoro. Não gosto nem de lembrar de como me senti naquele dia, quando cheguei em casa e me deparei com os dois ali no sofá, agarradinhos um ao outro. Olha, devo ter perdido até a cor. E como não perderia, meu Deus? Aliás, até ela ficou meio pálida, eu notei. Mal conseguiu me olhar nos olhos. Me envolver com essa menina, hoje eu sei, foi o pior erro da minha vida. Eu não podia me envolver com ela. Não podia. Eu não podia ter baixado tanto a guarda, ter me deixado levar feito um moleque, um menino. Mas quando que eu podia imaginar que eles fossem acabar se reconciliando? Nunca na vida. Mesmo porque ela mesma dizia que não tinha volta, que estava curtindo ficar comigo. O problema é que curtir é uma coisa, estar apaixonado é outra. E a verdade, e eu cheguei a essa conclusão, ela nunca esteve apaixonada por mim. Nunca. O tempo todo, ela continuava gostando do Eduardo. Tanto que bastou ele estalar os dedos e ela foi correndo se encontrar com ele. Desmanchou tudo comigo e reatou com ele. Se soubesse que isso ia acontecer, nem aquela carona eu tinha lhe dado. Porque foi ali naquela carona que tudo aconteceu. Juro. Se soubesse, se imaginasse, quando minha mãe sugeriu que a levasse até o terminal, eu teria dito com toda a frieza do mundo: pegue o ônibus, vá de ônibus, ou chame um Uber. Na verdade, eu fui um intruso. Me meti nessa história que não era minha e acabei me estrepando. Fui me apaixonar por uma mulher cujo coração já tinha dono. E esse dono era ninguém menos que meu próprio irmão. De maneira que posso culpar outra pessoa? É claro que não. A culpa foi minha. Azar o meu. Foi bem feito para mim.